o perigo o presidente da nação. Agora imagine, Donald Trump é totalmente aliado a Israel. Você vê que o próprio. Alguém viu a entrevista do Luciano Huck com o Zelensky? O porquê o Zelensky se afastou do Nine? Por quê? Então você vê que foi pela aproximação do Nine com o Irã, porque Zelensky, ele é judeu. E quando Zelensky vê o apoio ao Hamas, apoio ao Irã, apoio à Palestina, apoio à China, apoio à Rússia, ele diz que não tem como dar credibilidade a um governo desse. Só que existe algo sério que eu quero mostrar para vocês. Olha aí, ó, ministro de Israel chama o Nine de antissemita e apoiador do Hamas. Em uma publicação, a autoridade também relacionou o presidente ao líder supremo do Irã, ao Khamenei. O ministro de Defesa de Israel, Isaac Katz, fez uma publicação em português na rede social X nesta terça-feira, chamando o presidente do Brasil de antissemita declarado apoiador do Hamas, se referindo à saída do Brasil da Aliança Internacional da Memória do Holocausto. Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil, o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e ódio contra Israel, colocando o país ao redor de regimes como Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. O ministro ainda associou o presidente ao líder supremo do Irã, colocando no post uma imagem gerada por inteligência artificial onde o brasileiro aparece como um fantoche controlado por Khamenei. Olha lá, ó. Olha só a imagem. Só que existe algumas coisas, irmãos, algumas coisas muito sérias, né, que estão acontecendo. Porque o Brasil, além de estar apoiando o Hamas, eles chamam que o que está acontecendo em Hamas é um holo, como aconteceu com os judeus. E veja que a mídia de esquerda dá até nojo de ver, porque tem vídeos que vazam na internet de um monte de comida na faixa de Gaza, e quem não permite a entrada de alimento e ajuda humanitária não é Israel, é o Hamas. E quando eles pegam essa alimentação, eles assaltam para vender ao povo depois. Então, isso ninguém fala. E aí você vê que Israel está se tornando inimigo novamente. E existe um propósito em cima de tudo isso, que é para gerar uma comoção mundial para o surgimento do Estado palestino, um acordo de paz e a construção do terceiro templo. Mas é desumano demais. Desumano demais. Agora, veja que eu ligar, eu quero que você ligue. Nós estamos com as Big Techs ligadas a BlackRock contra o Brasil. Nós temos Visa, Mastercard, Amazon, Intel, Meta, tudo dentro de um pacote. São 81 corporações de inteligência artificial, rede social, fornecimento de tecnologia que estão contra o Brasil. Nós estamos com Israel contra o governo brasileiro, não contra o Brasil, mas contra o atual governo brasileiro. Nós estamos com a América em cima do governo brasileiro. E veja que, diante da diplomacia da China com os Estados Unidos e da Rússia com
com os Estados Unidos, da Índia com os Estados Unidos, da Arábia Saudita com os Estados Unidos, o presidente do Brasil é o único que está de peito aberto, indo de frente com os Estados Unidos e também contra o Estado de Israel. Eu não sei se vocês percebem isso. Aí veja, aí vem a Europa, a OTAN também, né? E parece que o presidente não enxerga, só que tem algumas coisas, irmãos. Tem algumas coisas interessantes, né? Porque o Brasil, além de estar fazendo todo esse amparato, o Brasil está com uma ligação muito forte com a China em dois aspectos. Primeiro, olha só, irmãos. A associação exige que STF divulgue os termos de acordo com a Suprema Corte Chinesa. Olha aqui, ó, 22 de agosto de 2025. Após a Suprema Corte se recusar a divulgar os termos do acordo firmado nos últimos meses com a Suprema Corte chinesa, juristas e cidadãos se reuniram essa semana para exigir a transparência dos ministros brasileiros. Para isso, a Associação de Juristas Lexum, que é contrária ao autoritarismo da Suprema Corte, divulgou um ofício dirigido ao Supremo Tribunal. O documento que exige a divulgação imediata e integral de todos os pactos celebrados com a corte chinesa. Não soubemos qual foi o propósito da visita oficial do ministro Barroso à China em julho de 2024, assim como não fomos informados sobre os assuntos concretos que movimentaram a reunião entre 5 magistrados do Supremo Tribunal Chinês e o ministro Fachin, que vai assumir a Suprema Corte em abril desse ano, aponta Lexum. Segundo a entidade, esse sigilo imposto pelo Supremo Tribunal e o STJ afronta a garantia de acesso à informação de interesse público e viola o princípio constitucional de transparência na administração federal. Não podemos nos dar ao luxo de fechar os olhos para o fato notório que o país oriental pratica censura e repreensão a opositores políticos em contraponto ao ambiente democrático que deveria imperar o Brasil. Veja que Gilmar Mendes falou numa sessão que eles amam, não falou nessas palavras, mas ele falou que a China é um exemplo para o Brasil. E veja que desde abril, Fachin esteve na China com 5 ministros da Suprema Corte de lá e agora Barroso foi no mês de junho. E o que isso significa, irmãos? É que o Brasil está chegando muito próximo da China e eles estão querendo pegar o modelo chinês para implantar no Brasil de um país autoritário. O Brasil já deixou de ser democracia. E existe outra coisa muito perigosa, irmãos. Muito perigosa, e a gente precisa falar enquanto pode. Porque se não houver intervenção nenhuma, nós estamos com, veja, que sempre a ligação militar do Brasil era com os Estados Unidos. Ó. Só que presta atenção nessa matéria. Brasil envia pela primeira vez generais comandidos militares na China. Estados Unidos era o único país a receber o alto escalão militar brasileiro. É isso mesmo que você está vendo. Está havendo uma ligação juristas do júri da corte chinesa com a corte brasileira. Só que veja que o alto escalão do exército brasileiro, só se envolvia com Tainá, o único país que recebia o alto escalão era a América.
Só que pela primeira vez, generais brasileiros vão à China. Então, eles estão querendo. O verdadeiro golpe está sendo tramado. Só que, contraponto de tudo isso, está, irmãos, a gente vê que está tudo minado. Então, existe uma mina por trás de tudo isso, que vai implodir o governo, de dentro para fora. Você vai ver muita gente abandonar o governo por acordos para não ser preso, para não ser divulgado coisas. E isso está acontecendo agora. Está acontecendo. Já está acontecendo. Só que veja, o presidente foi chamado diante e ele é declarado mesmo. Ele declara mesmo o seu apoio às ditaduras, como Cuba, como Venezuela, como China, como Rússia. As coisas estão caminhando dessa forma. Agora, irmãos, não falei, e eu vou ser bem sincero, guardião da fé, não irei falar hoje. Amanhã à tarde eu vou fazer uma reunião, uma live com o doutor Alex sobre esse assunto. E daí eu vou deixar para amanhã, às 17 horas.